Muy buenas noches, Uma boa noite, amados amigos y hermanos, amáveis amigos aquí en e irmãos. la ciudad de Chiclayo. Aqui na cidade de Es para Chiclayo, mí un privilegio grande para mim é um estar con grande ustedes privilégio poder aquí estar en com Perú, vocês aqui no en la ciudad Peru, de Chiclayo, para na compartir con cidade de ustedes Chiclayo, para unos assim momentos compartilhar com de vocês alguns compañerismo momentos de al ritmo companheirismo del em programa torno divino do programa divino correspondiente a este correspondente tiempo final. a este tempo final. Conforme a la predicación De del acordo com a periódico, pregação para esta do, noche ou seja, tenemos de acordo com a el publicação tema do jornal, despojándonos del para esta noite peso nós temos del o pecado. tema Y vamos a Despojando-nos ver do en esta peso do noche a pecado. través E de la nesta palabra noite de nós Dios veremos através da cómo palavra de Deus nos despojamos del como peso nos del pecado. despojamos do peso do pecado. Dice San Pablo a los Hebreos en el São capítulo Paulo 12, diz aos verso Hebreus no 1 al capítulo 2, 12, por tanto, versículo do 1 ao nosotros 2. también, teniendo en derredor nuestro Portanto, tan nós grande nube também, de tendo testigos, em torno de despojémonos nós de tão todo grande peso nuvem de y del testemunhas, pecado despojemo-nos de todo o peso e do pecado corramos que con nos paciencia assedia la e carrera percorramos que com tenemos por paciência delante. a carreira que Puesto los temos ojos por en diante. Jesús, el autor y consumador de Colocado la os fe, olhos em el Jesus, cual o por autor e el consumador da fé, o gozo qual, pelo por el o gozo qual, puesto delante pelo de él, regozijo sufrió colocado diante la dele, cruz, sofreu a menospreciando el cruz, oprobio, y se menosprezando sentó a la o diestra opróbio, del e trono se de sentou à Dios. destra do Que trono Dios de bendiga nuestras Deus. almas Que Deus y abençoe as nossas almas nos permita entender en su e palabra nos en permita esta noche. entender a sua En el palavra nombre eterno nesta del Señor noite. Jesucristo. No nome Amén eterno y do amén. Senhor, Pueden tomar Jesus asiento si Cristo. tienen la Amém bondad. e amém. Podem estar sentados, queiram ter a gentileza. El ser humano, cuando fue colocado en este planeta Tierra, O ser humano, fue quando foi colocado en un neste cuerpo planeta Terra, creado ele por foi Dios colocado em um corpo del criado polvo por Deus de la tierra. do pó da Pero terra. antes de venir al ser humano Porém, a antes este do planeta ser Tierra en un humano cuerpo de vir carne, a este planeta ele Terra em um ya corpo de estaba en carne, un cuerpo espiritual, ele já estava em um cuerpo corpo angelical, espiritual, en um el corpo cual angelical, vivió, no no qual sabemos viveu, cuántos não sabemos días, quantos años, dias, anos, milênios millones de años. ou milhões de anos. Esa clase de cuerpo Essa espiritual qualidade, essa classe de o corpo angelical espiritual que tienen ou los angelical ángeles, que os y en el anjos cual têm el primero e que no qual ha estado en ese cuerpo o ha primeiro que sido esteve nuestro amado nesse corpo Señor foi Jesucristo. o nosso amado Senhor, Jesus Es la clase de Cristo. cuerpo Essa é a qualidade de corpo Dios apareció no qual a los Deus profetas apareceu del aos Antiguo profetas do Testamento, Antigo Testamento a través del cual le habló e a los através do profetas qual del Antiguo falou aos Testamento, profetas do Antigo fue Testamento conocido por el nombre del e ángel, foi conhecido de pelo Jehová, nome do el anjo cual le apareció do al Senhor, profeta Moisés, o qual y le apareceu dijo: para o profeta "Yo soy el Moisés e Dios disse-lhe: de Abraham, Eu sou de o Isaac Deus de Abraão, y de de Jacob." Isaque e Y de el Dios de Jacó. Abraham, de Isaac y de Jacob, el E o ángel de Deus de Jehová, Abraão, de Isaque e de libertó Jacó, al o pueblo anjo hebreo. do Senhor, libertou Ahora, ao povo hebreu. Dios estaba en ese cuerpo teofánico Agora, Deus estava sexta naquele dimensão, corpo que é teofânico um da corpo sexta angelical. dimensão, o qual De é la um sexta corpo dimensão. angelical da sexta ese dimensão. cuerpo o clase de cuerpo es que están los E ángeles. nesse corpo ou classe de E corpo essa é a classe é que de os corpo anjos estão, en el cual e é a qualidade Deus de corpo no colocou qual a Deus Adão colocou a antes de Adão venir antes a de este planeta Tierra en un vir cuerpo a este de planeta carne. Terra em um corpo de Este carne. cuerpo angelical, vean ustedes, Este corpo angelical, vejam es el vocês, cuerpo en el cual é o corpo no qual encontramos podemos a ver Dios a manifestado Deus
manifestado. desde ese cuerpo fue que Dios E creó desde esse corpo foi que Deus criou todas as ese cuerpo coisas. angelical de Dios, Esse o corpo teofánico de angelical de Deus ou es un teofânico de cuerpo parecido a Deus nuestro cuerpo, é um corpo pero de parecido ao otra nosso corpo, porém dimensión. de outra dimensão. De esto es de lo que nos habla. E Por ejemplo, en el disto Génesis é dice que al principio nos creó fala, Dios por exemplo, no Gênesis los diz: cielos no princípio, Deus criou os céus e a ahora terra. nos dice, E agora? eso está en Génesis capítulo 1, verso 1, Nos diz. Isso está no Gênesis capítulo 1, versículo 1. E capítulo 1, em São verso João, no 1 capítulo en 1, adelante, dice, versículo do 1 em en el diante, diz principio assim: era el verbo, y no el verbo era princípio con Dios, era o y el Verbo, e o Verbo estava com era Deus, e o Verbo Este era era el Deus. principio con Este Dios. estava no Todas las princípio com cosas por él Deus. fueron hechas, Todas as coisas y foram sin feitas por nada Ele, de lo e que ha sem sido Ele, hecho nada fue do que foi feito se Ahora vean fez. que el verbo era en el principio Agora con vejam Dios, que o Verbo el estava no Verbo princípio era com Dios. Deus, e o Verbo y era el verbo Deus. fue el que creó todas E o las Verbo cosas. foi o que Ahora, ¿cómo criou puede todas ser as esto? ¿Cómo se coisas. puede entender? Agora, como pode En el ser isto? principio Como era el pode verbo, se que es el compreender? cuerpo teofánico o No angelical princípio era o Verbo, de o Dios. qual era o corpo Y el teofânico ou cuerpo angelical de Deus. el verbo era con E Dios. o corpo angelical de Deus, o Y Verbo, por él estava fueron com hechas Deus. todas las cosas. E por O sea, ele, Dios, todas as coisas foram dentro feitas, de ou su seja, cuerpo Deus teofánico, dentro do seu angelical, corpo teofânico desde ahí angelical, creó desde el aí, universo, criou creó o todas universo, las criou cosas. todas as Y miren coisas. ustedes, dice, y sin él nada de lo que ha E sido vejam hecho vocês, fue diz assim: hecho. O sea e sem que ele, nada toda do a que foi criação feito se la fez. llevou Ou a cabo seja, Deus que toda a através criação, de seu corpo Deus a teofânico, realizou seu através do corpo seu angelical. corpo teofânico, seu corpo corpo parecido ao nosso angelical. corpo, pero de Um corpo outra parecido ao nosso dimensão. corpo, porém de O outra sea que el que dimensão. creó todas las cosas, Ou el seja universo que completo, aquele es que un criou hombre todas as de coisas, outra o dimensão, universo chamado el ángel de completo, Jehová, é um homem o de ángel outra del pacto, el dimensão, cual es chamado mismo o anjo Dios do Senhor, en su o anjo do cuerpo pacto, o teofánico, qual o é sea, o mesmo cuerpo Deus em seu corpo angelical. teofânico, ou seja, corpo angelical. En esa forma le aparecía Dios a muchos Desta profetas, le maneira, apareció a Deus Abraham, aparecia para muitos apareció como profetas. Melquisedec, y luego Ele le apareceu para como Abraão, lhe apareceu como Elohim, le apareció Melquisedeque. también a Jacob, Logo também lhe como apareceu como el ángel Elohim. con el Lhe cual apareceu a hizo Jacó el cual le como cambió o el anjo com nombre o a qual Jacob Jacó cuando lutou, lo o qual bendijo. mudou o nome de Y también Jacó, quando le o apareció a abençoou. Manoá, el padre Também de apareceu Sansón, para Manoá, o pai de Sansão. Manoá queria saber el E nombre Manoá del queria ángel de saber Jehová, o nome do pero anjo do el Senhor, ángel do Senhor. no le dio a conocer Porém, su o nombre. anjo não lhe deu a conhecer o seu nome. Manoá le dijo a su esposa, hemos de morir E porque Manoá hemos disse visto para a sua Dios esposa: cara a cara. morreremos, Habíamos porque visto a Dios cara a vimos cara a Deus en el face a cuerpo face. teofánico Tinham visto a de Deus face a face no Y corpo así teofânico de sucedió a Deus. través E assim del aconteceu Antiguo através do Testamento, cuando Antigo le aparecía Testamento, Dios en esa quando forma visible, Deus lhe en aparecia forma nesta forma de hombre, visível, pero na de forma otra de um homem, dimensão. porém de En esa outra forma le dimensão. apareció también Dios Nesta forma, Deus também profeta apareceu ao profeta Moisés. Pero vean ustedes, aún con todo eso, Porém, la vejam Biblia vocês, continua diciendo ainda que com tudo nadie isto, a jamás Bíblia continua dizendo ha que visto. ninguém jamais viu a ¿Por qué? Deus. Porque lo que han visto es el Porque cuerpo o que teofánico viram é de o Dios. corpo Pero no teofânico han de visto el que Deus, está dentro mas não desse viram cuerpo o que está dentro teofánico. daquele corpo teofânico. Ahora, continuemos viendo Agora, lo que aquí nos dice. Dice, continuamos en él estaba vendo o que nos la diz vida, aqui. y la Diz vida assim: era la luz nele estava a de vida, los e a hombres. vida era a luz dos La luz en las homens. tinieblas A luz resplandece, resplandece y las nas tinieblas no trevas, prevalecieron contra e as él. trevas Hubo não un hombre enviado de não Dios, el cual prevaleceram se contra llamaba ela. Juan, o sea, Juan el Houve um Bautista. homem enviado por Este Deus, vino o qual por se chamava testimonio, João, para ou que seja, diese João testimonio Batista. de la luz, a Este fin de que veio todos por creyesen testemunho, por para que desse No testemunho era da la luz, luz, sino para a que fim diese de que todos testimonio crescem de la através luz. dele. Ele Aquella não luz era a luz, verdadeira mas que para que alumbra a todo testificasse hombre, da luz. venía Aquela a este luz mundo. verdadeira, Ou qual seja, a luz ilumina todo verdadeira, homem, o verbo que vinha era com a Deus este e era mundo. Deus. Ou seja, essa luz verdadeira, o En el verbo mundo estava com Deus e era estaba, y el Deus. mundo por él fue hecho, Estava no pero mundo e o mundo foi feito por no ele, le mas o conoció. mundo não o A los suyos conheceu. vino, y los suyos Veio no aos le recibieron, seus, o sea, el e pueblo os hebreo. seus não o Mas a receberam, ou todos los que seja, le o povo hebreu. recibieron, a los que Mas a creen en todos su nombre, quantos o les dio receberam, potestad de ser todos hechos quantos hijos creem de em seu Dios, nome, los lhes deu cuales no o son direito de serem engendrados de feitos sangre, filhos de ni de Deus, voluntad de os carne, ni quais de voluntad não de são varão, gerados do sangue, nem da sino vontade da carne, de nem da Dios. vontade do varão, mas
da Y ahora vontade vean, de Deus. y aquel verbo fue E hecho agora carne vejam, y e aquele habitó verbo se fez entre carne nosotros. e habitou Y entre vimos su nós. gloria, E gloria como del vimos a sua unigénito del glória, Padre, glória como lleno de do gracia unigênito do y de Pai, virtud. cheio Y de cuando el graça verbo se e hizo de carne, verdade. ¿qué pasó? E Lo quando o conocemos verbo por el se fez nombre carne, de o que Jesús. aconteceu? Nós o El verbo hecho conhecemos pelo carne nome de es nuestro Jesus. amado O verbo Señor feito Jesucristo. carne Y é o el nosso verbo era amado con Dios, Senhor, y el verbo era Jesus Dios. Cristo. E o Dios verbo estava com Deus hecho e o verbo era Deus. Deus Dice feito San carne. Pablo en São Paulo 1 de disse Timoteo, em 1 capítulo de 3, Timóteo, capítulo 3, verso 16, versículo de la siguiente 16, manera, da vean seguinte ustedes, forma. las palabras de San Pablo dice, E vejam vocês as palavras de São Paulo, diz assim: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios indiscutivelmente, fue grande é o manifestado mistério da en piedade. carne. Deus se ¿Cómo fue manifestou Dios se em manifestado? carne. En Como carne. Deus se manifestou? Eso fue Em carne. cuando Isto Dios, foi quando con su cuerpo teofánico llamado el Verbo, Deus, com se seu hizo corpo carne teofânico y habitó chamado en Verbo, del se fez pueblo carne hebreo, e habitou fue entre o conocido povo hebreu, su e foi cuerpo conhecido o físico seu por corpo el nombre físico de pelo Jesús. nome de Jesus. justificado en el Espíritu, Justificado visto no de los ángeles, Espírito, predicado a visto los pelos gentiles, anjos, creído pregado en el aos mundo, gentios, recibido crido no arriba mundo, en recebido acima Ahora em vean glória. que este es el misterio grande Agora vejam que este é o grande mistério de manifestado en Deus, carne humana, manifestado en em la carne humana na persona pessoa de de Nazaret. Por Jesus eso de es que el Nazaré. profeta É por isto que Isaías, o profeta Isaías, en el capítulo 7, no cuando capítulo habló de la 7, venida del Mesías, quando falou da vinda do capítulo 7, Messias, verso 14, capítulo dijo, 7, versículo 14, disse: el Señor Portanto, mismo os dará o señal. mesmo Senhor He vos aquí dará que la sinal. Virgen concebirá Eis y aqui dará que a a luz un Virgem hijo, conceberá, y llamará su dará à nombre luz a um filho, Emmanuel. e o seu nome E se Emmanuel chamará significa Emanuel. Deus E Emanuel significa conosco. Deus conosco. Era Dios descendiendo en medio de la raza humana, Era Deus descendo entre a raça humana, de hombre, na forma porque de homem, Dios creó al ser humano porque Deus a su criou imagen ao ser y humano semejanza, a sua imagem por lo tanto, e lo semelhança. más que se Portanto, parece a Dios es o que el hombre, mais se el ser parece humano. com Deus é o Y homem, lo más o que se ser parece al ser humano. humano E é o que Deus. mais se parece ao Por lo ser tanto, humano é Deus. le dio al ser humano Portanto, Deus la deu ao ser forma humano a divina. forma Y ahora divina. Dios, cuando viene E en agora? medio de la raza humana, Quando Deus vem em entre a raça carne, humana viene em carne, en la forma, vem na forma de homem. no viene en la forma de un animal, Não vem na forma porque de os um animales animal, porque os no están animais criados não à estão imagem e criados semelhança à de Deus, imagem e semelhança de el Deus, ser humano. Por lo tanto, mas cuando o Dios ser apareció humano. en medio de la raza humana en Portanto, forma quando visible, Deus apareceu pues entre a era raça humana em como forma los visível, hombres pois desta ele era tierra, como os homens porque vino desta terra, a la porque semejanza veio de a los hombres. semelhança dos Porque homens, así fue como Dios porque foi assim como diseñó Deus desde o antes de la desenhou fundación desde antes da fundação do Ahora vean mundo. ustedes, Agora Deus vejam vocês, no tenía un cuerpo de carne, Deus não pero tinha en um su corpo de programa carne, estaba mas em seu el programa tener un cuerpo estava de o carne, ter um y corpo de eso lo carne. obtuvo E cuando isso creó en el ele o vientre de obteve María quando criou no ventre de una Maria célula de vida, la cual se uma multiplicó célula de célula vida, a sobre qual célula, se y multiplicou el célula cuerpo sobre de célula. Jesús. E Y desta ese cuerpo forma habitó formou o Dios corpo en de toda Jesus. su E plenitud. nesse corpo Esse é o habitou corpo de Deus carne em de toda a Deus. sua plenitude. Esse é o corpo de Deus carne de Deus. Tomó ese cuerpo de carne E Deus e pegou lo aquele corpo de ofereceu carne em e sacrifício o vivo ofereceu em en la sacrifício cruz vivo del Calvário na cruz do para Calvário la para redención del ser a humano, redenção do el ser cual humano, había caído en el o huerto qual del tinha Edén caído no y había jardim do perdido el Éden derecho e tinha a la perdido vida o eterna. direito Cayó de la vida à eterna, vida eterna, perdió el caiu derecho da a vida vivir eterna, eternamente en el perdeu o cuerpo direito que de Dios viver eternamente lhe havia no dado. corpo que Por lo Deus tanto, el ser lhe humano de ahí en adelante havia dado. tendría Portanto, o ser humano lapso de dali tiempo de vida por diante aquí tinha um lapso de en la tempo tierra. aqui na terra.
E los descendientes de Adán os descendentes de Adão e vivirían Eva por una cantidad viveriam de por años uma en la quantidade tierra de anos y na después terra morirían. e depois morreriam. El ser humano no podía O ser humano já obtener não el podia cuerpo obter teofánico de la o sexta corpo dimensión teofânico da antes de sexta venir dimensão, a esta tierra antes un de cuerpo de vir carne. para esta terra Por lo em um tanto, corpo de carne. vendría Portanto, sin vida viria sem eterna. Para vida venir con vida eterna, eterna. tiene que primero el ser humano Para vir com vida eterna, o ser humano primeiro precisa obter o corpo teofânico da sexta dimensão, viver nesse corpo teofânico e logo então obter um corpo físico e eterno criado por Deus nesta terra. Porém, por causa da queda, o ser humano perdeu esse privilégio. E agora, o ser humano vem através da união de um homem e de uma mulher, os quais são seus pais terrenos. Porém, muitos fazem os nossos pais terrenos. Nem ainda os cientistas puderam fazer o que os nossos pais terrenos fazem. Agora, nos dar um corpo físico é um milagre. E é um privilégio. E é uma oportunidade única a qual Deus nos dá ao nós termos vindo nesses corpos mortais, corruptíveis, temporários, para fazermos contato com a vida eterna, a qual é Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele, através do sacrifício efetuado na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E, sendo Ele imortal, vindo em carne humana, Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a dou por mim mesmo, para voltar a tomá-la. Ele também disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Ou seja, que Jesus Cristo, o grão de trigo, o Filho do Homem, seguiria, continuaria vivendo em seu corpo físico por toda a eternidade. Porém, o restante dos seres humanos morreriam. Ele ficaria somente. Jesus Cristo permaneceria vivendo por toda a eternidade. Mas diz: porém, se o grão de trigo cair em terra e morrer, ele produz muito fruto, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus com vida eterna. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele tomou os nossos pecados e desta forma se fez mortal e morreu pelos nossos pecados. E por isso Ele teve que ir ao inferno em nosso lugar, para que nós possamos viver eternamente e não tenhamos que ir ao inferno. E agora, vejam vocês que na carta de São Pedro nos fala algo do que aconteceu quando Jesus morreu. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Para que Cristo sofreu morrendo na cruz do Calvário? Para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus. Sendo, na verdade, morto na carne. Ou seja, que o que morreu foi o seu corpo físico, mas vivificado no Espírito. Vivificado em seu corpo teofânico, o qual é o Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados, os que, em outro tempo, desobedeceram, foram desobedientes quando, uma vez, aguardavam a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é dizer, 8, foram salvas pela água. Vejam agora, quando Jesus Cristo morreu, somente o que morreu foi o seu corpo físico, mas ele continuou vivendo em seu corpo teofânico, o qual é um corpo parecido ao nosso corpo, porém de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse corpo, ele desceu até a quinta dimensão, até o inferno, e lá ele pregou aos espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé. Ou seja, as pessoas que foram desobedientes, que não creram na mensagem de Noé. E agora,
Como tinham morrido no dilúvio, agora seus corpos tinham morrido, mas estavam vivendo em espírito. Por quê? Quando a pessoa morre, o que morre fisicamente é o seu corpo físico, porém a pessoa continua vivendo. Mas a pessoa vai para a quinta dimensão, o qual é o inferno. Se a pessoa não recebeu a Cristo como seu Salvador, se não creu na palavra de Deus para o tempo em que está vivendo, a quinta dimensão é outro mundo do qual a pessoa não pode sair até que Deus os ressuscite para os levar ao juízo final. E isso será depois do reino milenial. É um mundo, outra dimensão, onde nem se fala de Deus e nem se prega de Deus, e nem se serve a Deus, e onde Deus não está. Agora, naquela ocasião, Deus em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, visitou ao inferno e pregou às almas que estavam naqueles corpos espirituais, ou seja, em seus espíritos, nesses corpos da quinta dimensão. Pregou a eles não para salvação, mas pregou a eles juízo, condenação, porque eles não tinham crido na mensagem de Noé, a qual era a mensagem de Deus para aquele tempo, e por isto foram destruídos com o dilúvio. Algumas pessoas pensam que quando Deus envia um profeta, todas as pessoas vão crer nele, mas vejam, nos dias de Noé, Deus enviou um profeta dispensacional para poder dar a conhecer que o fim daquela geração antediluviana tinha chegado. Porém, somente 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, creram e entraram na arca. Foram os que também trabalharam na construção da arca. E, quem sabe, algum carpinteiro ao qual Noé lhe tenha pago. Agora podemos ver que quando Deus envia um profeta maior, o qual é um profeta dispensacional como Noé, não necessariamente todas as pessoas têm que crer. Somente creem os que são de Deus. O que é de Deus ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Algumas pessoas pensam que Deus não pode destruir uma cidade, uma nação ou o mundo inteiro. Mas vejam, com o dilúvio, vejam vocês, ele destruiu até os animais. Mas Noé e sua família se salvou porque Deus não destrói o justo com o injusto. Agora, nós estamos em um tempo melhor, superior ao tempo de Noé. Superior no sentido de que agora já não precisamos fazer uns sacrifícios de animaizinhos como Noé os fazia, e como Enoque os fazia, e como aquelas pessoas do Antigo Testamento faziam. Aqueles sacrifícios funcionavam, tinham valor diante de Deus, por um só motivo, porque representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não havia outro motivo. Todos os sacrifícios estabelecidos por Deus para o povo hebreu representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isto que, a cada ano, o povo hebreu estava realizando sacrifícios. E, no mês 7º, no dia 10 do mês 7º, efetuavam o sacrifício da expiação, onde eram tomados 2 bodes expiatórios, e 2 bodes, e um era sacrificado para a expiação, era o sacrifício da expiação. O seu sangue era levado pelo sumo sacerdote para o lugar santíssimo e se espargia sobre o propiciatório, o qual era a tampa da arca do pacto, onde estavam os 2 querubins de ouro, e sobre o propiciatório, lá estava a presença de Deus, na luz da Shequina, aquela mesma luz que havia aparecido para Moisés e que havia libertado ao povo hebreu. E
os havia guiado pelo deserto, estava sobre o propiciatório, e ali vinha o sumo sacerdote e espargia com o seu dedo 7 vezes com o sangue da expiação do cabrito macho. Ele também trazia o incensário e colocava o incenso dentro do incensário que estava aceso em fogo. E ao incenso se queimar, então subia a nuvem da fumaça do incenso e cobria todo o propiciatório. E aí vinham as orações de todo o povo. E a misericórdia de Deus era estendida ao sumo sacerdote e ao povo hebreu. Logo, o sumo sacerdote saía e tomava o cabrito macho. Pegava o cabrito macho, o outro cabrito macho, e confessava colocando suas mãos sobre a cabeça do cabrito macho. Confessava os pecados do povo sobre aquele cabrito macho que não tinha sido sacrificado. E logo, ele era enviado por uma pessoa escolhida para esse propósito. Então, ele era enviado para o deserto. E desta forma eram levados longe os pecados do povo. Agora, tanto o cabrito macho da expiação, o qual era sacrificado, como o outro cabrito macho que não era sacrificado, mas que eram confessados os pecados do povo sobre ele e logo enviado para o deserto, ambos representam a Cristo. O cabrito macho, o qual era sacrificado e seu sangue era levado ao lugar santíssimo e era espargido sobre o propiciatório, esse representa Cristo sendo sacrificado na cruz do Calvário. E vejam vocês, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico. E logo, o outro cabrito macho representa Jesus Cristo em seu corpo teofânico, da sexta dimensão, o qual desceu ao inferno, aquele lugar deserto, onde ele foi com os nossos pecados e lá os deixou. E quando ele se levantou justificado sem os pecados do povo, porque foram levados para longe, lá onde estava o que originou o pecado, o diabo. E assim, vejam vocês, ele tirou de nós o pecado, porque ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. E agora, quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho e recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, os pecados da pessoa são tirados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E logo nos dá o seu Espírito e produz o novo nascimento, do qual Cristo falou para Nicodemos quando lhe disse: em verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus, e toda pessoa está interessada no reino de Deus. Todos querem entrar ao reino de Deus, e há uma forma para se entrar. Cristo disse que era necessário nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode-se fazer isso? Por acaso o homem já sendo velho? Parece que Nicodemos já estava avançado em idade. E como estaria sua mãe? Agora, como pode-se fazer isto? Já sendo homem velho, por acaso o homem pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Então Jesus disse-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o reino dos céus. É através do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue, que obtemos o novo nascimento. E assim, obtemos um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
e entramos para a vida eterna. Nascemos no reino de Deus. Temos um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, vejam o que Cristo prometeu no livro de São João, no capítulo 6. É uma promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo para todos os crentes nele. Diz no capítulo 6, versículo do 39 ao 40, diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todos aqueles que Ele me der, eu não perca nenhum, mas o ressuscite no último dia. Quando Ele diz que o ressuscitará? No último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vejam, o que crê tem vida eterna, recebe vida eterna, seus pecados são perdoados e são tirados dele. E fica justificado como se nunca antes tivesse pecado. Agora, a promessa é que para estas pessoas, Ele os ressuscitará. Se morreram fisicamente, Ele os ressuscitará. E se estamos vivos, nos transformará. E isto é para o último dia. E o último dia é o sétimo milênio de Adão até aqui. O terceiro milênio de Cristo até aqui. Agora, em qual ano do terceiro milênio de Cristo até aqui, ou sétimo milênio de Adão até aqui? Nós não sabemos em qual ano, porém, em algum dos anos desse último milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, que um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos, ou seja, um dia milenial. E agora, se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que ele tem, já estamos nesse último dia, nesse sétimo milênio, o qual é o último dia diante de Deus. Mas se deixamos o calendário como está, somente faltam uns 5 meses e algo para algumas nações e algumas pessoas para terminar o milênio que estamos vivendo e começar o novo milênio, e começar também o século 21. Para outras nações será quando terminar o ano 2000 e começar o ano 2001. Porém, para outros será quando terminar o ano de 1999 e começar o ano 2000. É porque alguns contam o ano no calendário, contam desde o ano 0 em diante, desde o nascimento de Jesus, e outros contam ano 1, desde o momento em que nasceu nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já faz tempo estamos dentro desse dia, desse último dia, que é o milênio último, ou seja, sétimo milênio de Adão até aqui, ou terceiro milênio de Cristo até aqui. Porém, em qual ano desse último dia Ele ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará a nós? Não sabemos, porém sabemos que Ele prometeu um chamamento e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. Esse chamado da grande voz de trombeta é o chamado final para chamar e reunir a todos os escolhidos de Deus deste tempo final, para serem preparados para serem transformados, nós, os que estamos vivos. E se alguém se for antes, não há nenhum problema, ressuscitará em um corpo novo. E quando os mortos em Cristo ressuscitem, isso será quando já tenha se completado o número dos escolhidos de Deus, tenham sido chamados, reunidos dentro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o povo dos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro.
E quando esse corpo místico de crentes se completar, então Cristo se levantará do trono de intercessão no céu, porque ele, assim como o sumo sacerdote fazia intercessão no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, e quando terminava sua obra de intercessão no lugar santíssimo, logo, então, saía e o povo ficava reconciliado completamente com Deus e os seus pecados cobertos com o sangue da expiação. Porém, temos agora uma expiação perfeita, a qual é a expiação de Cristo. Portanto, não é necessário todos os anos estar realizando um sacrifício pelo pecado. Cristo efetuou esse sacrifício e entrou no lugar santíssimo do templo celestial e lá esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo que está no céu. Tudo isto foi representado no templo terreno que Moisés construiu e o templo terreno que Salomão construiu e a ordem sacerdotal de Levi, da qual Arão foi o primeiro dos sumos sacerdotes. Todo esse sumo sacerdócio é um tipo e modelo do sumo sacerdócio do templo celestial, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Agora, nós já não precisamos de um templo terreno, já não temos o de Moisés nem o de Salomão, e não há nenhum templo terreno em Israel, em Jerusalém, para realizar os sacrifícios pelo pecado, pois esse templo, ou seja, esse tempo já passou e entrou em função toda a ordem celestial, onde Cristo está como sumo sacerdote efetuando essa obra, até que fique reconciliado com Deus, até o último dos escolhidos de Deus. Por isso é que São Paulo disse: reconciliai-vos hoje com Deus. E isso é através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, com o qual são tirados nossos pecados e somos reconciliados com Deus. E obtemos o novo nascimento. E assim obtemos um corpo teofânico, um corpo angelical da sexta dimensão, para logo no último dia, neste tempo final, obter um corpo físico, eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Por isto é que Cristo veio há 2000 anos atrás a este planeta Terra. Ele veio com um propósito definido e o realizou. E atualmente está no lugar santíssimo do templo celestial, como sumo sacerdote fazendo intercessão com o seu próprio sangue por cada filho e filha de Deus. Porque a pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, o qual pertence ao Israel celestial, e logo se tornará, quando terminar sua obra, regressará ao povo hebreu. E o povo hebreu, assim como nós também, não precisamos de um templo terreno, onde efetuemos sacrifícios de animaizinhos. O sacrifício perfeito já foi efetuado pelo nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Vê o porquê já não se necessitam templos terrenos onde se realizem sacrifícios? Porque esses sacrifícios eram um tipo e um modelo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Desse sacrifício de Cristo se cumpriram todos os demais sacrifícios de animaizinhos, os quais somente cobriam o pecado. Porém, o único que tira o pecado é o sacrifício do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Por isto, quando Jesus Cristo ressuscitou, com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, porque o pecado deles estava coberto pelos sacrifícios que eles tinham efetuado. Porém, quando Cristo morreu na cruz do Calvário,
Os pecados deles foram tirados. Eles tinham efetuado os sacrifícios que tipificavam o sacrifício de Cristo. Portanto, tinham seus pecados cobertos, aguardando que chegasse o sacrifício perfeito para que seus pecados fossem tirados e pudessem ir diante da presença de Deus. Foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou e depois quando Cristo ascendeu ao céu. Ascenderam ao céu com Cristo todos os santos do Antigo Testamento. Para este tempo final, ascenderão com Cristo todos os santos do Novo Testamento. Ressuscitarão os mortos em Cristo e nós, os que estamos vivos, seremos transformados e levados e ascenderemos com Ele para a casa do nosso Pai Celestial, para ser das bodas do Cordeiro. Agora veja todos os benefícios e as bênçãos que há para todos aqueles que se despojam do peso do pecado. E é através do nosso amado Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não pode tirar seus pecados com boas obras. É somente através do sangue, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não pode nascer de novo de si próprio. Como Nicodemos o dizia. Como pode-se fazer isto? O homem, por acaso, já sendo velho, pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Vê, ele o pensou de uma forma humana, mas não era de uma forma humana. Era de uma forma divina. Era através do nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, no qual a pessoa obtém vida eterna e está disponível para todo ser humano. Mas algum dia a porta da misericórdia se fechará e já não haverá mais oportunidade, porque Cristo sairá do trono de intercessão no céu e já não haverá quem interceda pelas pessoas. Já terá terminado sua obra de intercessão. Lembrem-se que no dia da expiação, o povo estava chamado a se afligir diante de Deus, arrependidos dos seus pecados, para obterem o perdão dos seus pecados. E aquele que não fizesse naquele tempo, naquele dia, seria cortado do povo. E é assim para todo ser humano. Deus lhe dá a oportunidade enquanto ele está vivendo na terra, para que ele possa se arrepender dos seus pecados e possa se afligir e pedir perdão a Deus, a Cristo, pelos seus pecados, para que Cristo o perdoe, apague seus pecados com seu sangue e o encha do seu Espírito e produza nele o novo nascimento. E assim, venha nascer de novo da água e do Espírito, para no último dia obter a ressurreição, se partiu fisicamente, se morreu fisicamente, ou se permanece vivo, obter a transformação do seu corpo e, desta forma, obter um corpo eterno e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Um corpo jovenzinho representado de 18 a 21 anos de idade, para toda a eternidade. Enquanto Cristo está no trono de intercessão, há oportunidade de salvação, há oportunidade para que nossos pecados sejam tirados. E se alguma pessoa, logo depois de ser convertida a Cristo, se comete alguma falha, erro ou pecados, os confessa a Cristo, e o sangue de Jesus Cristo limpa de todo pecado. Ou seja, não pode se deter e pensar que porque cometeu alguma falha, erro ou pecado, já está perdido. Não, há um sangue, o sangue de Jesus Cristo no trono de intercessão no céu, para tirar seus pecados, se os confessa a Cristo arrependido. E assim, siga adiante em sua vida cristã, servindo a Cristo e esperando uma transformação se permanece vivo. Mas se partir, se morrer fisicamente, pois permanecerá aguardando a ressurreição. Agora, ele viverá em um corpo teofânico, na sexta dimensão, a qual é o paraíso. É outro mundo.
onde não existem os problemas que existem aqui nesta dimensão, porém aqui, ainda com todos os problemas que existem, é melhor, porque aqui estamos trabalhando na obra de Cristo e aguardando a nossa transformação. Agora temos visto a importância da pessoa se despojar do peso do pecado. Todos temos a oportunidade. É para cada um de vocês e também para mim e para todo ser humano. Agora podemos ver por que Jesus Cristo veio e por que Ele morreu na cruz do Calvário. Eu lhes disse que algum dia a porta da misericórdia se fechará e ninguém mais poderá obter essa oportunidade de misericórdia. Porém, ainda a porta está aberta e, portanto, todos os seres humanos que vivem na terra têm essa oportunidade. Que Deus lhes ajude a todos e lhes fale diretamente às suas almas, para que aproveitem a oportunidade de se despojar de todo pecado, de tirar de si mesmo todos os pecados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o seu sangue derramado, o qual nos limpa de todo pecado, despojando-nos do peso do pecado. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, e nos mantenha limpos de todo pecado, o sangue do nosso amado Senhor, Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor, Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.